Olá! Estamos aqui para dar continuidade nas nossas aulas, online, nossas aulas à distância, com muita saudade de vocês. Espero encontrá-los todos com muita saúde, muita paz e que tenhamos uma semana enriquecidamente de saúde, de paz e logo estaremos juntos presencialmente. Eu sou a professora Cláudia Gonçalves Pena, o nosso intérprete de Libras, Rafael Justus, termos 1 e 2 da EJA, e nosso tema hoje de história é a independência do Brasil, que é dia 7, é o dia da independência do Brasil. Matemática, nós vamos trabalhar sequência numérica. Vamos lá? Equipe EJA Fundamental 1 e famílias. Toda tecnologia que há muito vinha distanciando as pessoas, agora mais do que nunca, tem aproximado e facilitado os processos, pois conta com um ingrediente a mais nessa receita deliciosa, que é o ato de educar, o amar, o amor. E lá do outro lado da tela está a família, parte fundamental neste processo, não para serem os novos professores de seus filhos, mas para incentivar, auxiliar, cobrar, quando necessário. Nós de cá, vocês daí. Assim como a escola e professores precisaram se reinventar da noite para o dia, o papel da família também precisou ser reinventado para que esta relação de troca de experiências e aprendizado efetivamente aconteça, com a parceria efetiva entre estes. Em nome de toda a equipe EJA Fundamental 1, agradeço a tão importante participação das famílias neste novo cenário educacional em que nos encontramos. O papel das famílias é peça fundamental neste processo. Muito obrigado. Obrigada de coração. Independência do Brasil. Uma data muito importante. Que nós temos a figura, do dia, da data. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Olha que figura linda, Essa bandeira maravilhosa, que é a bandeira mais linda do mundo. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, no ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. Com a chegada da família real, o Brasil experimentou, em seus grandes centros, um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, rei de Portugal. Instalada no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros. As nações amigas permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses, como medidas de destaque no âmbito econômico. Tomou providências um ano após a sua chegada, para que houvesse interesse pela educação e literatura brasileiras no ensino público, abrindo vaga para professores.
instalou na Bahia uma loteria para arrecadar fundos em favor da conclusão das obras do teatro da cidade e outras importantes medidas que favoreceu o desenvolvimento do país. Tais medidas pelo rei português demonstravam uma clara intenção de modernizar o país e se fizesse o Brasil deixar de ser apenas uma colônia portuguesa, se tornando parte do Reino de Portugal. Em 16 de dezembro de 1815, onde Dom João VI decretou a elevação do Brasil para parte do Reino Unido. O Brasil deixava de ser uma colônia e passou a ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa medida era importante para o Brasil. A presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços. Mas, ainda assim, demonstrações de insatisfação aconteceram por meio da Revolução Pernambucana de 1817. A mudança da família real para o Brasil havia resultado em grande aumento de impostos e interferido diretamente na administração da capitania. A Revolução Pernambucana de 1817 foi reprimida violentamente. 3 anos depois de lidarem com ela, o rei Dom João VI teve de lidar com insatisfações em Portugal, que se manifestaram em Revolução Liberal do Porto de 1820. Esse foi o ponto de partida do processo de independência do Brasil. Portugal vivia uma forte crise, tanto política quanto econômica, em consequência da invasão francesa. Além disso, havia uma forte insatisfação em Portugal por conta das transformações que estavam acontecendo no Brasil. Sobretudo, com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado com as medidas de Dom João VI. A Revolução Liberal do Porto eclodiu em 1820 e foi organizada pela burguesia portuguesa inspirada em ideais liberais. Um dos grandes objetivos dos portugueses era o retorno do rei para Portugal. Na visão da burguesia portuguesa, Portugal deveria ser a sede do Império Português. Outra reivindicação importante dos portugueses foi a exigência de restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Isto causou insatisfação no Brasil, pois os portugueses queriam permanecer os laços coloniais com o Brasil. O rei português, pressionado pelos acontecimentos em seu país, resolveu retornar para Portugal em 26 de abril de 1821. Na viagem de Dom João VI, cerca de 4.000 pessoas retornaram para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil. Com o retorno de Dom João VI, Pedro de Alcântara foi transformado em regente do Brasil. Aqui nós temos a figura, né? O processo de independência do Brasil. Com a independência do Brasil, Dom João foi coroado como imperador do Brasil. O processo de independência do Brasil aconteceu, de fato, durante a regência de Pedro Alcântara no Brasil. Medidas junto com as intransigências dos portugueses no decorrer das negociações com representantes brasileiros e do tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse e reforçou a ideia de reparação em alguns locais do Brasil. Como no Rio de Janeiro, a exigência de retorno de Dom Pedro para Portugal resultou em uma reação instantânea no Brasil.
Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal, e a reação decorreu à criação do Clube da Resistência. Em janeiro de 1822, durante uma audiência do Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro. Esse documento exigia a permanência do príncipe regente no Brasil. Aqui é a outra figura, né? Ele lendo o documento. Supostamente motivado por isso, Dom Pedro disse palavras que entraram para a história do Brasil. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Esse acontecimento marcou o dia do fico. Diga ao povo que fico. A sucessão dos acontecimentos incitaram o Brasil à ruptura com Portugal. Ao longo do processo de independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro. A esposa, que era Maria Leopoldina, e José Bonifácio de Andrada e Silva. Aqui nós temos a figura dos três. O rompimento ficou claro com medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822, foi decretado o Cumpra-se, medidas que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. No mês de junho, foi determinada a convocação da eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Aqui nós temos as figuras, belíssimas por sinal. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre Brasil e Portugal, uma vez que as ordens de Portugal já não teriam validade aqui conforme determinava o Cumpra-se. E, além disso, esboçava-se a elaboração de uma nova Constituição para o país, com a convocação de uma Constituinte. A relação das cortes portuguesas com autoridades brasileiras permaneceu irreconciliável e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil, com a mensagem de que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciavam-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil e tidas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. A ordem, lida por Maria Leopoldina, a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal e, em 2 de setembro, organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro, chamado Paulo Bregaro, alcançou a comitiva de Dom Pedro na altura de São Paulo, quando estava próximos ao rio Ipiranga. Leopoldina, a Carta do Grito. Aqui nós temos as imagens, né? O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem e independência com um grito às margens do rio Ipiranga. É linda essa cena, né? O 7 de setembro não encerrou o processo de independência do Brasil. Esse processo seguiu-se com uma guerra de independência. E nos meses seguintes, acontecimentos importantes aconteceram, como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, no dia 12 de outubro, e a coroação que aconteceu no dia 1º de dezembro. Aqui, né, a figura Maria Leopoldina de Áustria, esposa de Pedro de Alcântara, se tornou a primeira imperatriz do Brasil. Guerra da Independência do Brasil.
A independência do Brasil não foi pacífica. Com a declaração da independência, uma série de regiões no Brasil demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra o processo de independência. Eram movimentos que não aderiram ao processo de independência e que se mantiveram leais a Portugal. Os 4 grandes centros contra a independência do Brasil aconteceram nas seguintes províncias do Pará: Bahia, Maranhão, Cisplatina, atual Uruguai. Aconteceram campanhas militares nessas localidades e os combates contra as forças que não aderiram à independência estenderam-se até 1824. Consequências da independência do Brasil: surgimento do Brasil enquanto nação independente, construção da nacionalidade brasileira, estabelecimento de uma monarquia nas Américas, a única do continente junto da haitiana e mexicana. O endividamento do Brasil por meio de um pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses. Enfim, o Brasil se tornou império, governado por imperador. Portanto, esse processo, em 1889, terminou com a proclamação da República e o Brasil se tornando realmente livre de Portugal. República Federativa do Brasil. Vamos socializar? Qual a data da independência do Brasil? A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. 9 de janeiro de 1822 e 7 de setembro de 1822 marcaram 2 importantes datas para os brasileiros. Elas são conhecidas como, respectivamente, vamos pensar, aniversário de Dom Pedro e independência do Brasil, independência do Brasil e Dia do Fico, Dia do Fico e independência do Brasil, ou Dia do Fico e casamento de Dom Pedro. Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? Muito bem. Dia do Fico e independência do Brasil. Parabéns. Quem gritou a independência do Brasil? Pedro de Alcântara, filho de rei de Portugal, Dom João. 4. Após Pedro de Alcântara dar o grito da independência do Brasil, ele tornou o primeiro imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. 5. A independência do Brasil aconteceu de maneira pacífica? Vamos pensar. A independência do Brasil não foi pacífica. Alguns movimentos que não aderiram ao processo de independência se mantiveram leais a Portugal, causando problemas sérios. Que legal! Hoje conhecemos um pouquinho da história do Brasil. Alunos da EJA, até a próxima aula de História. Vamos para a matemática? O tema trabalhado hoje é sequência numérica, né? Vamos lá? O que é, né, a sequência numérica? Sequência numérica ou sucessão numérica corresponde a uma função dentro de um agrupamento de números. De tal modo, os elementos agrupados numa sequência numérica seguem uma sucessão, ou seja, uma ordem no conjunto. Classificação.
As sequências numéricas podem ser finitas ou infinitas, ou seja, ter ou não fim. Por exemplo, finitas, 2, 4, 6, 8. Situações infinitas, 2, 4, 6, 8. Ela pode terminar ali no 8 quando ela é finita. E se ela for infinita, não para jamais. Note que quando as sequências são infinitas, elas são indicadas pelas reticências no final. Além disso, vale lembrar que os elementos da sequência são indicados. Essa reticência no final indica que tem mais, né? Pela letra A, por exemplo, primeiro elemento, A1 é igual a 2. Quarto elemento, A4 é igual a 8. O último termo da sequência é chamado de enésimo, sendo representado por AN. Nesse caso, o AN da sequência finita, acima seria o elemento 8. Assim, podemos representá-la da seguinte maneira. Na sequência finita, A1, A2, A3, AN. Parou ali. Na sequência infinita, faríamos assim, A1, A2, A3, AN, reticência, por quê? Nós vamos continuar. Ao representarmos uma sequência numérica, devemos colocar seus elementos entre parênteses. Veja alguns exemplos de sequências numéricas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticência. É uma sequência de números pares positivos. Vamos lembrar os positivos? 2, 4, 6, 8 e 0. E os números ímpares, no caso, os números pares, 2, 4, 6, 8, 0. E os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Voltando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Reticência. É uma sequência de números naturais. 10, 20, 30, 40, 50. Reticência. É uma sequência de números múltiplo de 10, ou seja, de 10 em 10. 10, 15, 20, 30. É uma sequência de números múltiplos de 5, maiores que 5 e menores que 35. A sequência se divide em dois tipos. Sequência finita, que é a sequência numérica na qual os elementos têm fim, como, por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 5 maiores que 5 e menores que 35. Sequência infinita, sequência que possui fim, ou seja, seus elementos seguem ao infinito, por exemplo, a sequência dos números naturais. Vamos testar os conhecimentos? 1. Seguindo o padrão da sequência numérica infinita, qual o próximo número correspondente nas sequências? A. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Reticências. B. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Reticência. C. 3, 6, 9, 12. Próximo número seria o 15. Na D. 1, 4, 9, 16. Próximo número seria o 25. Reticência. E. 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25. Ali está numa decrescente. 23. Muito bem. 2. Qual é o número que completa a sequência numérica? Ali nós temos no quadro 22, 24, 28, 34, 42, 52, 64. Vamos pensar um pouquinho?
78. Muito bem. Determine os 3 próximos números da sequência. A. 0, 5, 10, 15, 20. Qual vai ser? 25, 30, 35. B. 50, 100, 150, 200, 250. Os 3 próximos números serão 300, 350 e 400. Muito bem. 4. Continue a sequência. 10. Temos 2 espaços, 40. Temos 1 espaço, 60. Mais 2 espaços, 90 e 100. Vamos preencher. 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. 5. A senha do meu cofre é dada por uma sequência de 6 números, que obedece a determinada lógica. Esqueci o terceiro número dessa sequência, mas lembro-me dos demais. São eles: 32, 37, 47, ali tem um espaço onde eu esqueci. 47, 52 e 57. Assim, qual o terceiro número da sequência? Vamos pensar? Nós temos a alternativa 35, 31, 34, 40 e 42. Qual nós vamos encaixar ali? 42. Muito bem. Antes de me despedir dessa aula, eu vou deixar para vocês um verso, um poema. Este amor que eu não esqueço é que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir-lhe que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que não mereça comida, que você pagou para mim. A educação é o principal alicerce para a edificação de uma sociedade melhor. Até a próxima aula. Deixo o meu abraço com muita saúde, desejo a vocês muita saúde, muita paz, que logo estaremos todos juntos. Um grande abraço.